Bom dia, amigo. Boa tarde, boa noite. O estudo de hoje, sim, talvez seja diferente dos demais outros estudos, que vai falar sobre Jesus e o juízo, tá? Jesus e o juízo. Então é um estudo meio que diferente. Por que diferente, Orivaldo? Porque eu quero começar lendo o texto bíblico, tá bom? Que é mencionado em Mateus capítulo 22, versos de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Vamos começar, antes da leitura, uma oração. Querido Deus, querido Pai, Paizinho amado, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Tu que estás entronizado acima de tudo no universo, Tu que também está entronizado em meu coração. Peço que o Senhor use a minha mente, o meu coração, para falar a Tua verdade, da Tua palavra, nesta manhã, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, ou numa manhã, numa tarde, numa noite, numa madrugada. Não, eu não sei o momento que ele vai assistir, mas que esse vídeo venha de encontro à necessidade do coração dele e que através desse estudo sobre o juízo divino, o teu juízo, ele se converta a ti e entregue o coração a ti. Ilumina-nos, Senhor. Usa nossa boca, nossa língua, minha boca. Usa o meu coração para falar de coração a coração às pessoas. Todo o meu ser. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa as vezes que deixei de estar em comunhão, que eu possa sempre estar em comunhão, em amizade contigo. Peço o teu Santo Espírito, em todos os momentos da minha vida, todos os instantes, que o Espírito possa me reger, iluminar a minha mente, para que eu tenha sempre um raciocínio claro e sempre tome as melhores decisões para o meu bem e para o bem daqueles que amam a Deus. É o que peço, Senhor, não pelos meus méritos, porque não os tenho, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, teu Filho. Amém. Cristo contou essa parábola quando ele estava em Jerusalém. Essa parábola aqui ele contou aí, e ao redor deles ele estava cercado por vários fariseus, espiões do templo, o povo, as pessoas comuns, seus discípulos, seus apóstolos. Ele contou a parábola da festa de casamento. Mateus 22. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a história de um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, o príncipe, né? E o próprio rei então forneceu roupas do palácio para os convidados. A festa estava pronta, a mesa era farta e a música já alegrava os corações. Aquele dia tinha tudo para ser inesquecível para os convidados encontrados nas ruas. Eles, mais do que depressa, trocaram suas roupas humildes pelas valiosas vestes reais.
Porém, um convidado destoava e não estava com as vestes oferecidas a ele. Acabou sendo convidado pelo rei a se retirar. À primeira vista, queridos, a reação do rei parece muito severa. Afinal, o que é uma roupa quando o importante são as pessoas? Mas aquele convidado, por qualquer razão, simplesmente optou por não atender ao único pedido do rei, de usar uma belíssima roupa que lhe fora oferecida gratuitamente. Ele tinha a oportunidade de entrar ou não na festa, mas não tinha o direito de estabelecer as próprias regras naquela celebração. O que esta parábola ensina sobre a maneira como Deus julga? Vamos ver o primeiro texto. A primeira pergunta é a seguinte sobre esse assunto. A quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? Em Marcos, capítulo 5, verso 22, aqui no segundo evangelho, logo depois aqui de Mateus, Marcos, capítulo 5, verso 22, nos responde essa questão, né? A quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? 5:22. Olha aqui que diz aqui a palavra de Deus. 5:22. Marcos, capítulo 5, verso 22. Meu pai, onde que está? Rapaz... Marcos capítulo 5, verso 22. Então chegou a um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Não. Não é esse não. Não é 5:22 não. Tá errado esse texto. Aliás, desculpem gente, eu que li errado aqui, tá? É João 5:22. Epa, tá ficando cego mesmo, hein, tio? João capítulo 5, verso 22. É o último evangelho, tá? O quarto evangelho. 5:22 diz assim: E o Pai não julga. Jesus falando, tá? Jesus falando aos discípulos aí. E o Pai, Deus Pai, o Rei, Deus Pai, não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então quem que será o juiz que vai julgar? O Filho, Jesus. Tá? Jesus, o Filho de Deus que vai julgar. Ok? Quem então estará livre do juízo? Da condenação, né? Quem que estará livre do juízo da condenação? Aqui mesmo, no capítulo 5 aqui de São João, 5:24. Ainda bem que você não fechou a Bíblia e já leu, né? 5:24 aqui, ó. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse aqui é Jesus falando, tá? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus falou que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas não é julgado, não é condenado, mas passou da morte para a vida. Então, quem então estará livre do juízo? Os que ouvem a palavra de Deus e creem nela. Né, e cumprem a vontade da palavra de Deus. Então, se você tem Deus como seu Senhor e ouve a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? Você estuda a Bíblia, ouve a palavra de Deus e crê nela, e vai pela Bíblia, e não pelo ensinamento de homens, de pastores, de padres, de cooperadores, de anciões, sei lá, sabe lá de quem, né? Psicólogos, professores, não. Que vai pela Bíblia Sagrada, o que a Bíblia ensina. Ele estará livre o quê? Da condenação. A terceira pergunta, quem ressuscitará para o juízo final? Quem ressuscitará para o juízo final? João também, capítulo 5, verso 28 e 29. No mesmo capítulo aí, João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Tá? Então, a pergunta é: quem ressuscitará para o juízo final? Todos, os justos, os ímpios, todos ressuscitarão para o juízo final.
primeiro haverá um juízo, a primeira parte do juízo, os justos ressuscitarão para a vida, né? Sairão do túmulo para a vida. E os maus sairão do túmulo para a condenação, para o juízo final, tá? Então, todos sairão, né? Todos serão ressuscitados, tá ok? Agora, para o juízo final, somente os maus, tá? Que serão ressuscitados para o juízo final. Agora, aqueles que já foram julgados, ressuscitados, né? Os justos serão ressuscitados. Os justos serão ressuscitados antes da vinda de Cristo. Eu vou mostrar isso para vocês, que eles subirão, serão arrebatados com os vivos, né? Eu já mostrei isso aqui para encontrar com o Senhor nos ares. E a quarta pergunta: quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Quantos? Todos, tá? Segundo Coríntios, vamos abrir a Bíblia aqui em 2 Coríntios, carta de Paulo a Coríntios. Segundo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 também. Aqui, ó. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Aliás, é isso mesmo, 5:10. 5:17 não, 5:10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha o que diz. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, tá? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que sejamos julgados. Então, todos, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos. Agora, vamos ver essas três fases desse tribunal, desse julgamento aí, desse juízo, né? A primeira fase do juízo é o juízo investigativo. Primeiro é o juízo investigativo. Então, o juízo começa pelos membros da casa de Deus. Então, primeiro que Deus vai julgar são os da sua família, da sua casa. E é o que nós encontramos em 1 Pedro 4,17, tá? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, verso 17. Primeira epístola de Pedro 4,17. Aqui, ó, 4,17, diz assim. A epístola, Pedro escreveu bem pouquinho, né? Escreveu bem pouquinho. 4,17 diz: primeiramente, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Então começa pelos filhos de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro falou que começa pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Primeiro começa pela casa de Deus. Assim que começa. Nessa ocasião, o Senhor analisa os registros do céu, lá do céu, referentes a seu povo, né? É o que disse Daniel, capítulo 7, no capítulo 7, o profeta Daniel, lá no capítulo 7, verso 9 e 10. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Daniel. Fica lá, Daniel, capítulo 7, 9 e 10. 7, 9 e 10. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, como fogo ardente, né? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Rapaz, que cena majestosa, espetacular, grandiosa, né? E no verso 12, 1 também conclui esse pensamento aqui. Aliás, capítulo 12, verso 1 de Daniel, tá? Capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve
desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro? Seu nome está escrito no livro da vida, né? Esse será salvo. Então começa pela casa de Deus, o povo de Deus será julgado. Miguel se levantou, né? A partir ali de 1844, tá? E ali começou o juízo. Então, quem é Miguel? Miguel é o ancião de dias. Miguel é o próprio Jesus, que é o nosso juiz, tá? Quem vai julgar é Jesus, como a gente acabou de ler aqui há pouco. Então, Jesus é o juiz nesse momento do juízo. Então, a primeira fase chama-se juízo. A primeira fase chama-se juízo. Gravem isso aí, escrevam isso aí na Bíblia de vocês. Juízo investigativo. Esse é o juízo na casa de Deus, para o povo de Deus. A segunda fase do juízo é o juízo comprobatório. O que é juízo comprobatório? Vamos ver. Os justos vivem, julgam e reinam com Cristo por 1000 anos. Lá eles vão comprovar, os justos como juízes, agora como reis e juízes, por 1000 anos, vão comprovar se o julgamento de Deus foi justo ou não, né? É Apocalipse 24 a 6. Apocalipse capítulo 24 a 6. Com certeza o julgamento de Deus é justo, né? Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Apocalipse 20, 11 e 12. O que diz aqui? Olha. E vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Agora são os mortos, tá? Estão mortos ali, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, estavam em pé diante de Deus. Os mortos, o quê? Mortos vivos, ressuscitados? Os mortos já ressuscitados do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então haverá um julgamento dos mortos, os mortos. Os mortos não estão vivos, tá? Aqui está os mortos diante do trono, diante de Deus. Então o juiz de toda a terra vai abrir os livros, e os que estão lá com ele, que são justos, que já estão no céu, né, também estarão participando desse juízo. Então os livros abertos vão ser conferidos. Então, por que os mortos não estão ali, não foram ressuscitados? E eles estão vivos, foram julgados justos, estão ali. Então haverá um juízo comprobatório. Então vivem, julgam e reinam com Cristo por 1000 anos. E aí vamos ver verso 4 e verso 6, né? Vamos ver o verso 6. Capítulo 20, verso 4 e verso 6. 24 e 6. Assim. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos ao verso 6. Até o verso 6. Né? 1000 anos, tá? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então os justos estarão com Cristo lá durante 1000 anos. Depois da volta de Cristo, eles serão levados para o céu, justos mortos, os que foram degolados, decapitados, tal, perseguidos por causa de Jesus. E eles estavam lá com Jesus, vivendo com Jesus durante 1000 anos. E também os vivos ressuscitados, os vivos que serão transformados também, levados, arrebatados para ficar com Deus, com Jesus lá 1000 anos, para julgar os que ficaram aqui mortos, para julgar os demais, para julgar e reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. A Bíblia é clara nisso, tá? E também os ímpios nesse período de julgamento estão mortos. Olha só, Lucas 17, 26 e 30. Lucas 17, a Bíblia toda tira todas as dúvidas, tá? Lucas capítulo 17. Então quem pensou que os espíritos enganadores iam continuar enganando o mundo muito tempo,
caiu diante da Bíblia, tá? Porque a Bíblia fala a verdade, e quando você lê a Bíblia, você descobre toda a verdade, e a verdade liberta, tá? Lucas 17, 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. 17, 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. O que diz aqui? Assim como foi nos dias de Noé, né? Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, sabe? Veio o dilúvio e destruiu todos. Quantos foram destruídos? Todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Quantos foram destruídos? Todos, tá? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai até o quê? O texto aqui vai até 30, né? Assim acontecerá no dia até que o Filho do Homem se manifestar. O que ser? Todos serão destruídos, tá? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar nas nuvens dos céus. Quando Cristo voltar, todos serão destruídos. Como aconteceu no Sodoma, como aconteceu nos dias de Noé. Todos serão destruídos, com exceção dos que subirão salvos para encontrar com Cristo dos ares. Tá bom? Então, os mortos estão mortos, destruídos, mortos. Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33. Aqui a gente fala sem hipocrisia, tá? Sem bajulação, sem sorrisinho. Assim, aquele sorrisinho mentindo, né? Jeremias 25, 33. É o que a palavra de Deus diz, tá? Então, quem estuda a palavra de Deus jamais será enganado. Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33. O que diz aqui Jeremias 25, 33? Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Tá? Estarão ali mortos. Os ímpios estão mortos. E a terra está vazia agora. A terra está vazia. Jeremias capítulo 4, verso 23 e 27. Nesse momento do julgamento lá do juízo comprobatório, a terra está vazia. Jeremias 4, né, verso 23 e 27. Jeremias 4, botemos aqui no mesmo livro, Jeremias capítulo 4, 23 e 27. 26, ok? Aqui. 23, rapaz. 23, isso. Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. E o que diz no verso? Até 27, né? De 23 a 27. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Não existia ali. Haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 27. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Olha, o Senhor falando. Isso aqui é durante o juízo comprobatório, tá? E Satanás, onde que Satanás vai estar com os anjos, com os seus seguidores de Satanás? Onde está Satanás? Satanás está preso. Apocalipse capítulo 20, verso 2. Apocalipse capítulo 20, verso 2. Nesse momento do juízo comprobatório, Satanás está o quê? Preso. 20, verso 2. Ele segurou o dragão é Satanás, tá? Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo é Jesus, o próprio Cristo, tá? Ele segurou o dragão, segurou a serpente. Satanás, a antiga serpente, o que é o diabo, Satanás,
e o prendeu por quanto tempo? Por 1000 anos. Então, nesse período de 1000 anos do juízo comprobatório, Satanás estará preso aonde? Na terra, circunscrito à terra, vazia, todos mortos, todo mundo morto, as cidades das nações derribadas, tudo se transformou num grande deserto. Não existe mais nada. O único que vai estar preso aqui na terra é Satanás, o dragão e todos os seus asseclas, né? Satanás e o dragão, né? O dragão é a representação do mal, né? Lúcifer, a serpente, etc, etc, etc. Tá? Então na próxima, eu acho que ali já estava destruído todos os demais, né? Só o dragão mesmo, só Satanás, só Lúcifer mesmo. Então, o terceiro juízo executivo é a segunda parte desse estudo. No próximo a gente fala sobre a terceira parte do juízo, tá? O juízo executivo. O juízo executivo, não perca. Já chegamos a 25 minutos. Vamos ao próximo vídeo aí sobre o juízo, tá ok? Vamos ao próximo vídeo.